Então, tô aqui na Amazônia e tá ótimo, viu? Embora isso aqui pareça Amazônia, mas não é. A árvore só vai até aqui. Atrás dela tem um hotel. Nesse hotel tem um carrossel. Boas ideias aonde estão. E aqui, no caso, é o meu varal. Ó, varal, tá? E eu decidi trocar uma ideia. Acordei hoje de manhã, no 67º dia de quarentena, com uma mensagem. Oi, amiga, tudo bem? Eu amo que essas frases, elas sempre vêm seguida de uma bola de neve de problemas que a gente ajuda nossas amigas a resolver, com certeza. É pra isso que a gente serve também. É complexo, tá? É complexo, sem sombra de dúvidas. O assunto é complexo, porque tem muitos lados pra entrar nessa conversa. Então, eu já vou expor ela de... Ó o carro. Um carro passando aqui na Amazônia. Meu amigo. Ui, eu preciso parar de bater palma. Minha amiguei, bonita, articulada, publicitária, querida, que fez minha vinheta, inclusive, essa vinheta é dela, está passando a quarentena com seus pais, aos 25 anos de idade. Uma bicha bonita, uma bicha articulada. E aí, Bi, acontece que a bicha não é assumida. Deixa eu arrumar meu banco. É um problema que me toca tanto e que toca tantas pessoas também, que se isso continua nos tocando, eu acho que a gente tem que continuar falando sobre. Se isso continua nos tocando, se isso continua nos agredindo, se isso continua nos afetando psicologicamente. Então, assim, não tem como cansar de falar, entendeu? Até que isso não se normalize, a gente vai falar, sem sombra de dúvidas. Enfim, a bicha bonita, articulada, moradora da metrópole, foi passar a quarentena com os pais. E aí, função, né? Porque ele não é assumido, não é um gay assumido, pros pais, assim. Porque tem essa diferença, né? A gente se assumir e ter uma vida longe da casa dos pais, depois de já ter passado pelos 18, já estar na maioridade, a gente já começa a se ver, se perceber, se sentir como adulto e como livre. A ponto de que, quando a gente tá no nosso habitat natural, que é o nosso apartamento, com o nosso chão de taco e a nossa samambaia, sabe? Tipo, tá, vai ser uma comoção geral, então não vou falar, vou ficar na minha aqui, na minha casa, seguindo minha carreira, seguindo meus planos, com meu namorado. E aí tem um momento que a gente volta pra casa, não é mesmo? E aí é um saco, sim, que a gente ouve e tá presente num espaço em que coisas que nós não acreditamos acontecem. Quando eu vou pra casa também, é um ambiente machista, é um ambiente misógino, é um ambiente homofóbico, transfóbico. Isso tudo... O ônibus de linha. Isso tudo dentro de uma casa, de pessoas super especiais pra mim, que acrescentaram muito na minha formação, que formaram meu psicológico, formaram meu entendimento enquanto pessoa, mas isso existe. E, cansaço, sabe? Cansaço mesmo. E isso me toca muito, a situação desse meu amigo, porque pra minha família inteira, eu também não sou assumido. Porque eu não achei necessário. Cheguei um dia pra minha mãe e disse, olha, beijei um menino. E aí, bom, eu já tava sem saco, já não morava em casa, então eu também acho que isso é um problema, eu também acho que a gente precisa instruir nossos pais, ir com calma, ajudar no entendimento, coisa que eu não fiz. E hoje eu acho isso um problema, eu acho que eu faria diferente, mas não fiz. E aí a minha mãe foi assimilando isso aos poucos, e é a pessoa que me sustentou e que mais me importa na minha família e mais me afeta, né? Então, sim, acho que ela levou um tempo pra assimilar isso, mas eu deixei ela assimilar, entende? Tipo, tá aqui as informações, agora é contigo. Porque também acho um saco ter que ficar dando aula, sabe? Enfim, só nisso aqui até agora eu já expressei algumas opiniões. Eu acho que a gente precisa instruir nossos pais, mas também acho um saco ter que dar aula. Então, assim,
vê aí a melhor forma de fazer, sabe? Porque não tem uma melhor forma. A melhor forma é o mundo melhorar, sabe? A melhor forma é o mundo perceber o erro que está acontecendo na mentalidade das pessoas. As pessoas precisam se informar. Então, assim, acho que todo jeito de falar sobre isso é válido. E aí, voltando para esse problema do meu amigo, é que ele tá passando com uma família e ele tem um namorado em Porto Alegre. Assim, um relacionamento. Não sei se um namorado. Essa palavra é forte, né? E ele se sente vendo isso pela metade, ou vivendo se escondendo, ou vivendo com culpa. Culpa, essa palavra para homossexuais. Aliás, para LGBTs é assim, ó, um marco, porque a culpa é assim, ó, o nosso escudeiro fiel, a pessoa que dorme com a gente, que acorda com a gente, que toma banho com a gente, que faz tudo com a gente é a culpa, porque somos culpados por esses sermos assim. E como isso forma a nossa psique, porque, Bi, eu acho que um dos assuntos mais falados na terapia, por mim, é da minha família. É da minha mãe. Sabe? Penso que muita gente viva com isso ainda, sabe? De não conseguir se assumir pros pais. Ou essa situação que meu amigo vive. Que é sair de um lugar onde ele tinha liberdade total, que é a casa dele, que é o apartamento que ele aluga numa cidade grande, onde o pensamento, eu acho que o pensamento muda um pouco, porque as pessoas percebem mais os movimentos da diferença em cidades maiores, porque esses movimentos são maiores. Então, eu acho que é muito difícil sair desse lugar confortável e voltar para casa dos pais, onde a gente vai ouvir piadinhas sobre mulher, sobre gay, sobre trans, sobre lésbica, de nossa mãe vai fazer a comida e nosso pai vai... Tô falando nosso como se eu tivesse um... Mas, sabe essas coisas que já não dá mais? A gente já não aguenta mais isso. Porque é inconcebível. A sociedade tá errado, sabe? Então, assim, sem sombra de dúvidas, os errados não somos nós. E isso me tocou tanto, sabe por quê? Porque dia 27 de março foi meu aniversário, que inclusive é Dia Internacional do Teatro. E tava planejando com a minha família, convidei todos os tios pra gente fazer uma festa de aniversário, bolinho, assim, entre íntimos, familiares, tanana, na qual eu iria dizer, família, eu sou um grande baitolão. Deus. Em que eu ia expor isso para as demais pessoas da minha família, e não só pra minha mãe, porque minha mãe já sabe, já tem todo um entendimento sobre isso, e me aceita super de boa, e assim, me ama, me adora, eu tô com saudade dela. Não quero falar muito sobre, porque senão eu choro. Então, eu tava planejando essa festa porque eu, como esse meu amigo, percebi a necessidade dentro de mim, uma necessidade que ninguém me impôs, de dizer, gente, olha só, eu sou gay. E nessa conversa que nós tivemos hoje de manhã, eu falei, amiga, eu acho que isso é idade. Eu tenho quase certeza que isso é idade. Porque com 18 anos, quando eu saí de casa pra ir estudar teatro em Montenegro, ai, sabe, eu queria viver outras coisas, eu queria viver a noite, eu queria viver a arte, eu queria estar com os meus, eu queria... E foi ótimo, e foi isso que me formou, o que formou meu pensamento crítico, foi o que eu consegui curar muitas dores, o que eu consegui curar muitos traumas da minha vida, onde eu construí laços, construí amizades, onde eu construí família novamente, novas famílias, novos formatos de família, novos formatos de amigos. Então foi maravilhoso, foi incrível, mas o Natal de 2019 foi o auge pra mim. Foi assim... Porque, juntamente com a saída da minha cidade de origem, eu fui viver essa universidade, porque é uma universidade pública, a UERGS, Universidade Estadual do Rio Grande do Sul, na qual eu vivi na cidade e eu fazia aula todos os dias, eu fazia monitorias, e eu fazia projeto de extensão, projeto de pesquisa,
A gente tava sempre em função disso. Então, assim, não tinha final de semana. Assim, até tinha se eu quisesse. Mas eu queria viver aquilo. Eu tava imerso numa nova infância. Então, eu meio que não tinha tempo pra minha família e não queria ter. E aí, me formei, né? Formei com 23, 24 anos. E aí, no Natal do ano passado, que foi o primeiro ano que eu não estava mais estudando, eu fui algumas vezes pra casa. E no Natal me pegou, assim, muito, porque eu percebi, e tenho fotos pra provar, que os meus familiares, eles estão velhos. A minha família é praticamente o grupo de risco do coronavírus, porque assim, são todos velhos. E tá todo mundo de cabelo branco, o que é assim, muito fofo. Mas me pesa, assim, tipo, aonde eu estive esse tempo todo que eu não vi esses cabelos ficarem brancos, sabe? Que é um pouco o que deve ser, aonde, colocando como exemplo, aonde eu tive quando meus filhos estavam crescendo. Um exemplo talvez bobo, sabe? Mas isso da gente não se fazer presente. Por exemplo, eu não tive meu pai presente. Então, assim, talvez ele se culpe por isso e lide com isso. E eu tô lidando com essa situação. Minha mãe, minha nona, meus tios, minhas tias estão velhos. E aonde eu tava quando esses meus amores foram envelhecendo, sabe? Sim, eu estava estudando, mas será que eu não tinha tempo pra vir num aniversário, pra vir num batizado, pra vir não, pra ir, né? Será que eu não tinha tempo pra ir num batizado, pra ir num aniversário, pra comemorar o Dia das Mães, pra comemorar uma Páscoa, pra comemorar, sei lá, tinha. E poderia ser feito. Mas tem aquilo que eu falei antes. Esse espaço, ele nos agride. E é um saco ser agredido. Quem gosta de ser agredido? Ninguém. E aí, tipo, é sério que eu tenho que ir pra casa? E tem que fazer cara feia pra piada machista? Também tem essa faceta dessa discussão. Não tô dando resposta pra nada, tô só jogando questões. Então, assim, ninguém é vilão nessa história. Eu não sou vilão nessa história. Meus familiares também não são. Mas existe um sistema aí que precisa melhorar. E, né? E urgente. E o carrossel segue firme e forte. Então, planejei fazer essa festa de aniversário. E aí, chegou o coronavírus e disse: você não vai fazer essa festa de aniversário. Porque eu não fui pra casa da minha família. E aí eu tô até agora sem contar pros meus familiares. E aí tem essa lacuna aí na minha vida, que eu não tô sabendo resolver, mas também não tô sentindo mais a necessidade de resolver que eu tinha antes. Embora seja muito perceptível, que é olhar pra minha cara e perceber que eu sou um menino gay, mas tem toda uma coisa, um preconceito velado dentro de todas as famílias. Não todas, mas enfim, existe na minha e existe em outras várias. Então, sai mosquito. Então, segue sendo complexo, entende? Talvez eu fale isso pra minha família e eles me digam: por que não falou antes? Sério? Tu acha mesmo? Mas em que cenário eu poderia falar antes? Num cenário machista? Num cenário misógino? Num cenário homofóbico? Sabe? Se assuma... Podia se assumir gay. Claro, num cenário homofóbico. Me dê terra pra plantar, né, querida? Porque também tem uma faceta da vergonha por não ser assumido. Eu passei por isso. Daí tu tá num ambiente que todas as pessoas são muito hypadas e cool, e elas são muito bem assumidas e lidam muito bem, ou tem suas famílias super adeptas ao assunto, já estão situadas nessas questões, e aí tu fica, então, gente, daí dá uma vergonha de não ser assumido, porque todas as pessoas são, só que não é todas as pessoas que são, realmente não são todas as pessoas que são assumidas. Mas existe uma bolha cool que nós participamos, às vezes, de pessoas que sim, são assumidas e levam a vida maravilhosamente bem com isso. Ótimo pra elas. E que bom que isso aconteça e minha torcida para que isso
pessoalmente, que isso venha pra mim, e que isso venha pro meu amigo, e que isso venha pra nós. Mas se não tá acontecendo contigo, como não acontece comigo, tudo bem, sabe? Tudo bem. Acho que o hype é entender o outro, porque as dores, elas existem e são reais. E agora elas estão enclausuradas dentro de casa. Então, agora mais do que nunca, sabe? Entender o outro, olhar pro outro, perceber o outro. Tudo que foi falado antes, hoje, pra quem tá aí com seus familiares e tendo que calar seu gênero, calar sua sexualidade, calar seu modo de viver, seus desejos, seu modo de vestir, seu modo de falar, seus trejeitos, as pessoas precisam de ajuda. Essas pessoas não podem se sentir culpadas. Essas pessoas, elas estão certas. Elas estão em um ambiente no qual não condiz a elas. Ou então, um ambiente que precisa melhorar. Aí a dor existe de fato. Então, o hype, mais do que nunca, é entender a dor do outro. Só queria que isso não fosse pauta, sabe? Que isso nunca nos fosse cobrado. Porque aí a gente melhoraria lá no início, quando eu falei que precisamos melhorar enquanto sociedade. Então, se há um problema, esse problema não sou eu, não é meu amigo, não é você. Esse problema é do sistema, que nos corrói, que nos humilha, que nos agride, que nos prende. Nós somos vítimas disso. Precisamos não conviver com a culpa, ou conviver com o mínimo de culpa possível. Porque essa culpa não é verdadeiramente nossa, ela nos é imposta, né? Ela é totalmente sem lógica. Totalmente sem lógica.